Lá no final você vai esquecer. Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a dívida dos países. E o mais importante, tá? Que é a gente discutir sobre a dívida do Brasil. Como é que o Brasil está em relação à sua dívida, tá? O país mais endividado do mundo é o Japão, que deve 248,7% do PIB. Aqui essa porcentagem é em relação ao PIB. Então você vê, eles devem 2,5 vezes o PIB do Japão. Mas por que a comunidade financeira internacional não está preocupada com o Japão? Porque os juros no Japão são negativos. Não são altos como no Brasil, que está a quase 15% da taxa Selic. Lá é negativo. Por quê? Porque as pessoas sabem da credibilidade do Japão e que o Japão vai pagar a sua dívida e que paga ela. Então para o Japão não faz diferença amortizar uma dívida se os juros são negativos. O segundo é o Sudão. O Sudão nós vamos esquecer, ele está aqui porque é o segundo do mundo. Mas o Sudão é um país pobre, miserável, que vive em guerra civil e não vai pagar essa dívida e também ninguém empresta dinheiro para o Sudão. Quem é maluco de emprestar dinheiro para o governo do Sudão? É a mesma coisa da Rússia. Você é um banqueiro, você compraria títulos da dívida da Rússia com Vladimir Putin lá como presidente? Aquilo está longe de ser uma democracia, um país que invadiu o outro. Você vai confiar num presidente como Putin, que inclusive manipula as eleições, ele é reeleito toda hora com eleições manipuladas? Você, por exemplo, sabe qual é a dívida da Venezuela? Como é que você vai confiar em dados de país autocrata, de ditaduras como Venezuela, como a China, por exemplo? Você vai confiar nos dados da China se não tem democracia lá? Entende? Então aqui alguns países não estão nessa lista. Singapura, por exemplo, 175,8%. Singapura é um dos países mais ricos do mundo, tem as maiores rendas per capita do mundo, movimenta uma fortuna em dólares por ano, tem o melhor porto, o melhor aeroporto, uma economia consolidada, aberta, livre mercado. As pessoas não se preocupam com a dívida da Singapura porque eles têm juros baixos, têm credibilidade e pagam religiosamente suas dívidas. A Grécia está com 152,9%. Vocês lembram da crise da Grécia antiga, né? Que a Grécia quebrou. O que aconteceu com a Grécia? Ela quebrou e teve que fazer um duro ajuste fiscal. Cortou 30% do salário dos funcionários públicos, das aposentadorias, fez um programa de privatizações, vendeu estatais, cortou despesas, cortou ministérios. E hoje a Grécia está com a sua dívida cada vez diminuindo mais. Então a comunidade internacional não se preocupa com a Grécia porque a sua dívida está diminuindo e a Grécia tem superávit primário. Há anos, desde a crise, eles têm superávit primário. Então o superávit primário é o primeiro sinal de que a dívida vai ser amortizada, vai ser reduzida. A partir do quinto que a gente se preocupa, por exemplo, a Itália deve 138,7% do seu PIB, que é de 2 trilhões e 322 bilhões de dólares. Então a Itália precisa fazer um ajuste fiscal urgente. Os Estados Unidos, que vem em seguida, com 124% da sua dívida, do seu PIB. Reparem bem, o PIB dos Estados Unidos são 28 trilhões de dólares. 28 trilhões. E eles devem 124%. Olha só o que seria uma bomba os Estados Unidos quebrar. Só esse ano eles vão ter que pagar 9 trilhões de dólares para rolar a sua dívida. 9 trilhões de dólares. Olha a situação dos Estados Unidos. Depois vem a França com 115,3%, com 3 trilhões de dólares, que é o seu PIB. Olha que coisa impressionante, como os Estados Unidos é um país rico. O estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, tem um PIB maior que o da França, que é o quinto país mais rico do mundo. Olha só o que seria uma quebradeira nos Estados Unidos. Depois vem o Brasil, eu estou pulando outros países aí que tem uma dívida, não são países pequenos. O Brasil deve 92% do seu PIB. São números que são considerados pela comunidade internacional. Aqui no Brasil é 80 e poucos, né? O PIB do Brasil é 2,175 trilhões de dólares. Repara bem como o Brasil tem uma economia mais de 20 vezes menor do que os Estados Unidos, que é de 12 trilhões de reais.
E nós pagamos, só para amortizar a dívida, por ano, R$ 1 trilhão. Todo ano nós temos que pagar R$ 1 trilhão só para rolar a dívida, só para trocar uma dívida que está vencendo e vender títulos para uma dívida, empurrar a dívida para o futuro. Custa para os nossos impostos, o Tesouro Nacional, R$ 1 trilhão. Você imagina esse dinheiro, em vez de pagar essa dívida, está investido em educação, saúde, segurança pública. O Brasil seria um país rico. E o Brasil não é rico por causa de políticos, por causa de governos. Quem causa essas dívidas da Itália, dos Estados Unidos, da França, da Grécia, são governos, são políticos. Políticos irresponsáveis, que fazem o custo cair no bolso das pessoas. É a população que vai pagar essa dívida. São gerações futuras, são os nossos filhos, nossos netos, que vão pagar essas dívidas que foram criadas por políticos e governos irresponsáveis. Quando a gente aqui nesse canal protesta contra político, protesta contra burocrata, protesta contra o governo, é por causa disso. São um bando de corruptos e irresponsáveis, que causam uma dívida astronômica que não é eles que vão pagar. Eles se endividam para enganar a população e serem reeleitos. Quando a gente fala que o governo Lula tem que ter um ajuste fiscal forte, parar de ter déficit e ter superávit, é por causa disso. O Brasil está indo para o buraco junto com os Estados Unidos, com França, esses países todos. Entende? O povo francês, o povo italiano, o povo americano, o povo brasileiro, que paga essa dívida. E para pagar essa dívida, deixa de investir em educação, saúde, segurança, infraestrutura, transportes e outras coisas mais. Então, é um vídeo para chamar a atenção da importância da dívida pública, da importância de ter um ajuste fiscal, da importância de ter superávit primário para a gente amortizar a dívida e tirar esse peso das costas das nossas futuras gerações. Tá certo? Um abraço a todos!